Olá, bem-vindo ao nosso dia número 13 do nosso propósito de 100 dias lendo o Novo Testamento. No dia de hoje eu quero falar com você sobre a importância de combater a amnésia espiritual. Eu vou te explicar. Muitas vezes Deus pode ter falado coisas conosco, Ele pode ter colocado sonhos nos nossos corações, Ele pode nos ter conduzido a sonhar, a fazer planos, Ele pode ter colocado promessas, Ele pode ter nos dado profecias, Ele pode ter nos conduzido a um momento a ter palavras que outrora arderam nos nossos corações, mas por alguma razão, com o passar do tempo, parece que essas promessas não se cumprem, parece que isso não acontece, parece que os planos de Deus não estão se cumprindo e parece que são impossíveis e cada vez mais impossíveis de serem realizados. Então nós temos uma tendência a esquecer daquilo que um dia ardeu nos nossos corações. Nós temos uma tendência a esquecer daquilo que Deus falou conosco. Temos uma tendência a esquecer das promessas do Senhor. Então é muito importante que a gente possa combater essa, entre aspas, amnésia espiritual e trazer novamente à nossa memória aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações, aquilo que é bom, os pensamentos bons, aquilo que nos edifica. A Escritura diz: quero trazer à memória aquilo que me pode trazer esperança. Noutra passagem diz: tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que tem boa fama, tudo aquilo que, por outras palavras, tudo aquilo que vai me edificar. Isso sim deve preencher os meus pensamentos. Então, no dia de hoje, eu quero te falar sobre isso. Eu quero te falar que é muito importante você continuar guardando o pensamento das promessas de Deus, aquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo que Ele determinou para a sua vida. Na passagem de hoje, de Marcos capítulo 4, nós vemos que Jesus deu uma promessa. Jesus falou: passemos para o outro lado. Ele entrou no barco, veio uma tempestade e Jesus estava ali naquele barco. E, por incrível que pareça, a Escritura fala que Jesus estava dormindo, mesmo diante de uma tempestade, mesmo diante de ventos fortes. A Escritura fala que os ventos começaram a ir contra o barco, no sentido contrário. Então o barco começou a balançar, talvez aquela tempestade começou a se tornar cada vez mais forte, mas, por incrível que pareça, Jesus estava dormindo. E os discípulos começam a ficar alarmados e chega um momento que eles devem ter pensado: bem, vamos ter que interromper o sono do mestre. E eles acordam Jesus e Jesus dá uma ordem e, de repente, aquela tempestade, aqueles ventos param e existe novamente uma bonança. Mas eu quero trazer ao seu pensamento algo que eu considero interessante nessa passagem, porque de algum modo os discípulos parece que eles esqueceram da promessa. Eles esqueceram da palavra que Jesus falou no início, antes da tempestade. E no momento em que surgiu a tempestade, eles esqueceram disso e estavam apenas focados no agitar das ondas, no no vento forte, na tempestade, naquilo que era mal. Eles esqueceram daquilo que era bom, eles esqueceram de pensar que Jesus estava no barco, eles esqueceram de pensar que eles tinham a palavra de Jesus. Passemos para o outro lado. Jesus não falou, talvez passaremos para o outro lado, talvez nós iremos sobreviver, talvez tal coisa vai acontecer. Bem, eu vou entrar aqui nesse barco e eu não sei bem o que vai acontecer. Vou entrar aqui, vou dormir, vou descansar e seja o que Deus quiser, seja o que eu quiser. Não, Jesus deu uma palavra, Jesus deu uma promessa, ele determinou algo. Ele disse: passemos para o outro lado. Eu quero te lembrar uma coisa: desde Gênesis até agora, todo o universo se submete à palavra. Então, no momento em que Jesus falou, passemos para o outro lado, todo o universo deveria cooperar para que isso acontecesse. Então, o que seria uma mera tempestade para o Deus
Criador do universo, que criou o céu e a terra com a palavra. Então, quando Jesus disse: "Passemos para o outro lado", era certo que isso iria acontecer, mas por causa da tempestade, por causa dos ventos, por causa daquilo que estava acontecendo, de algum modo, os discípulos deixaram que essa palavra fosse roubada dos seus corações, fosse roubada das suas memórias. E é o que esse mesmo capítulo fala alguns versículos antes. Jesus dá novamente o exemplo da semente que simboliza a palavra de Deus. E ele dá novamente esse exemplo que nós já lemos também no livro de Mateus, aonde a semente da palavra de Deus é plantada, mas Satanás rouba essa semente. E essa semente, então, não pode crescer, florescer e não pode dar fruto, vem a ser uma semente infrutífera. Então, de uma forma semelhante, nós precisamos guardar a palavra de Deus nos nossos corações e refletir sobre isso, crendo que aquilo que Deus prometeu, ele cumprirá, crendo que aquilo que Deus falou sobre as nossas vidas, isso vai acontecer. Pode vir uma tempestade, podem vir ventos contrários, podem acontecer situações que nos levam a pensar que se tornou impossível ou que está se tornando cada vez mais impossível. Mas se nós temos uma palavra, então nós temos tudo. Se nós temos Jesus no nosso barco, nós temos tudo. Se o Deus Emanuel está conosco, se Deus está conosco no nosso barco, então nós precisamos ter calma, nós podemos estar em paz, porque a palavra do Senhor vai se cumprir nas nossas vidas. Então, no dia de hoje, eu quero te encorajar a que você possa estar lendo Marcos, capítulo 4, e ter em mente tudo aquilo que é bom, ter em mente tudo aquilo que o Senhor colocou no seu coração, reativar novamente no seu coração aquilo que antes ardeu aí em você, aquilo que Deus falou com você e talvez você já esqueceu, as promessas que Ele colocou na sua vida e você já não está mais refletindo sobre isso, porque você está focado nas tempestades, você está focado nos ventos, você está focado naquilo que é mal, em vez de estar focado naquilo que é bom, nas misericórdias do Senhor, na graça do Senhor, no favor do Senhor, no livramento do Senhor, nas promessas do Senhor na sua vida. No dia de hoje nós estamos lendo Marcos capítulo 4. Eu te espero amanhã para mais um dia do nosso propósito de 100 dias lendo o Novo Testamento.